Falando sobre as aves, elas constituem uma classe derivada da superordem dos arcossauros nos répteis. Elas teriam surgido a partir de um ancestral comum com os dinossauros, aqui seria esse Archaeopteryx, que eram grandes répteis do período Jurássico. Eles formam uma classe de ovíparos, que a maior parte das espécies elas podem voar, que é exemplo do gavião, e são os primeiros animais que conseguem manter a temperatura do corpo estável. Ocorre principalmente a partir de modificações das escamas pelas penas, que é a principal novidade dessa classe. Então, as penas são encontradas em todas as aves e são extremamente leves e flexíveis, e são formadas por queratina, também, assim como as escamas dos répteis, e são produzidos de maneira semelhante aos pelos dos mamíferos. Ela tem como função de proteger contra choques mecânicos, tem como função impermeabilizar a pele e manter, principalmente, a temperatura corporal desse animal constante. A estrutura de uma pena ela consiste de um eixo central, que é chamado de rack. Essa rack ela termina numa base chamada de cálamo. Da rack ela saem pequenos filamentos chamados de barbas, estão aqui representados, e que das barbas saem outros filamentos menores chamados de bárbulas. Aqui na figura a gente pode perceber que das bárbulas ainda prendem-se em estruturas, são espécies de ganchos. Isso mantém as penas organizadas e vai promover uma grande proteção da pele e a sustentação também para o voo. Um órgão único nas aves é a siringe. Quando o ar passa pela siringe, ela vibra e com ela as moléculas de ar que estão ao redor. Essa vibração ela vai ser amplificada e o som sai pela boca na forma das ondas sonoras que a gente está escutando. Cada espécie ela possui um repertório vocal típico. Aqui, por exemplo, vocês escutaram o som do galo de Campina. E assim mesmo os ornitólogos, que são os estudiosos das aves, mesmo sem ver as aves, eles conseguem identificar apenas ouvindo seu canto. Alguns que são os mais famosos até a gente consegue. Entrando nesse site aqui, vocês conseguem vários cantos e detalhes dos padrões vocais das aves. Outras características gerais das aves é a presença de patas e bicos adaptados às mais diferentes funções. Com as garras fortes aqui, por exemplo, para capturar as presas, patas também que permitem se empoleirar em ramos e caminhar no ambiente terrestre, patas que possuem membranas interdigitais para auxiliar no nado, patas aqui como exemplo aqui do avestruz, fortes, para correr no solo, também finas e delicadas, compridas para poder ficar no ambiente aquático. Em relação ao bico, o tamanho, a espessura também vai variar dependendo dos hábitos alimentares. Ou eles não possuírem dentes, elas usam o bico para ingerir os seus alimentos. Então existem as aves que utilizam o bico para triturar sementes, para pescar peixes, para prensar o alimento, recolher néctar e assim por diante. Além disso, eles podem usar o bico também para carregar materiais, construir seus ninhos, pentear as penas para auxiliar no voo, fazer sua higiene pessoal. A passagem também de uma estrutura, de um óleo que é produzido por essa estrutura, também é auxiliada pelos bicos. Essa estrutura aqui é a glândula uropigial ou glândula uropigiana. Ela está localizada na porção posterior da cauda e possui uma secreção oleosa, que ela é lubrificante, e ela vai hipermeabilizar
as penas e impedir o encharcamento das penas em aves que são aquáticas, e nas que não são aquáticas também vai ajudar para que elas não fiquem encharcadas no momento de chuva, por exemplo. Entre outras características que fazem parte das aves são as adaptações ao voo, que são os ossos pneumáticos, que são ossos ocos, aqui ó, como na figura, que vão reduzir o peso do animal. Outras adaptações também estão nas reduções de estruturas, como a redução da cauda, a fusão de ossos, por exemplo, a cintura escapular e a pélvica, elas são fundidas à coluna vertebral. Também existe a ausência até de órgãos, como a ausência da bexiga urinária. Isso tudo ocorre para garantir um corpo compacto e aerodinâmico. Também os pulmões, né, eles possuem aqui os pulmões em rosa, possuem conexões com sacos aéreos que vão ajudar a reduzir a densidade e também ajudar a dissipar o calor durante o voo, além de servir como uma reserva de ar. Outra adaptação é o externo em quilha, que vai servir como fixação de músculos que vão ser importantes e essenciais para o batimento das asas. Com relação à classificação, existem entre 25 a 30 ordens de aves e estão organizados em cerca de 148 famílias. Mas alguns estudiosos eles organizam todas essas ordens em duas superordens, que são os paleognatas e as neognatas. As paleognatas são as aves conhecidas como ratitas, que elas apresentam asas atrofiadas ou até ausentes, aqui no caso do kiwi, e não possuem também externo em quilha. Já as neognatas são as aves chamadas de carinatas, e elas apresentam asas bem desenvolvidas e também apresentam externo em quilha. Lembrando que aquele externo em quilha é importante, é uma forma de osso importante para a inserção de músculos relacionados ao voo. Então, dentro dos paleognatas estão incluídos a avestruz, a ema e o kiwi. Todo o restante das aves, elas são classificadas como neognatas. Dentro das neognatas, a ordem que é mais populosa é a ordem dos passeriformes, são os passarinhos, que inclui mais de 5.000 espécies e apresenta mais da metade de todas as espécies que são conhecidas de aves. Então, aqui eu trouxe outros exemplos de ordens, não são todos, mas que também são bem conhecidas, que inclui a ordem aqui dos patos, cisnes, gansos, dos papagaios, dos pinguins, das aves como peru, galinha, das corujas, do beija-flor. A circulação das aves é a primeira dos vertebrados que ela vai ser fechada, dupla e completa. O que é que significa isso? Ela é fechada porque o sangue ela está circulando somente por dentro de vasos. É dupla porque é preciso 2 passagens pelo coração para que o sangue ele se oxigene e alcance todos os tecidos do corpo, que é a circulação chamada de circulação pulmonar ou pequena circulação e a circulação chamada de sistêmica ou grande circulação. E ela é completa porque não existe aqui mistura entre sangue rico em oxigênio e sangue rico em gás carbônico. Isso favorece muito a eficiência da circulação e favorece a homeotermia corporal. Sobre a excreção, ocorre pelos rins e não existe bexiga urinária, o que torna o seu corpo mais leve, consequentemente, como falamos, é um auxílio para o voo. As aves elas também excretam ácido úrico
assim como nos répteis, e é liberado ele pela cloaca. O sistema respiratório, ele também contribui para a manutenção da homeotermia. Embora sejam pulmões pequenos, aqui representado no detalhe, existem o que falamos, que são os sacos aéreos, que são ramificações pulmonares que vão estar penetrando em algumas vísceras e fixam lá nos ossos pneumáticos. Esses sacos eles vão representar um aporte extra de ar que consequentemente vai ficar se renovando para os pulmões, o que vai contribuir para a manutenção de altas taxas metabólicas. As aves, elas comem os mais diferentes tipos de alimentos. Então, ao ser ingerido esse alimento, ele vai ser engolido, passa pela faringe, da faringe segue para o esôfago e vai para o papo. No papo, ele tem a função de armazenar e amolecer os alimentos. Do papo segue para o proventrículo, que é o estômago químico das aves, onde ali vai sofrer a ação dos sucos digestivos. E ali vai começar então a ser digerido. Depois disso passa para a moela, que a moela vai ser o estômago mecânico, a parte mecânica da quebra dessas moléculas, tem paredes grossas, musculares, e ali o alimento vai ser triturado. Por fim, chega na porção do intestino, onde vai acontecer a absorção dos nutrientes para todo o organismo. E esses excretas que não são aproveitados vão ser liberados aqui pela cloaca. Lembrando que a cloaca é onde vai desembocar a parte final do sistema digestivo, do sistema urinário e reprodutor, já que ali é onde vai acontecer tanto a eliminação das fezes, da urina e onde vai acontecer a postura dos ovos. Sobre os ovos, aqui eles podem variar, percebam, na forma, no tamanho, na coloração. Existem ovos que são mais esféricos, ovos que são mais cônicos ou até bem ovais. O tamanho vai variar de acordo com a ave. A coloração ela pode ser branca, azulada, pigmentada. E esse tipo de padronização, ela é bem importante porque pode servir muitas vezes como camuflagem, principalmente aqueles ovos que eles são colocados no solo nu, aquelas aves que não formam ninhos. Mas o ninho, ele é muito característico das aves. São produzidos de várias formas, de vários tamanhos, com materiais diferentes, Já viram o ninho do João de Barro? Ali vai servir, aquele ninho vai servir para postura, para incubação e cuidado com os filhotes, Então, na época da reprodução, vai ser a casa e vai ser a maternidade daquela ave. Um detalhe sobre os órgãos reprodutores das fêmeas é que elas possuem apenas um ovário e as gônadas elas são bem pequenas, justamente para promover uma redução de peso e ganhar eficiência no voo. Sobre os aspectos ecológicos, as aves que são frugíveras, ou seja, se alimentam de frutos, de sementes, de folhas, elas são de extrema importância para a conservação da biodiversidade, para o reflorestamento de matas. Isso acontece porque elas possuem grandes capacidades de dispersão de sementes. Muitas delas se deslocam, percorrem quilômetros de distâncias até por dia, são aquelas aves migratórias e têm uma grande capacidade de dissipar sementes até nos locais mais inusitados, aqui por exemplo no telhado dessa casa abandonada. Já as aves carnívoras, aqui no exemplo, que são as aves de rapina, o gavião, o falcão, eles também exercem papéis fundamentais
dentro dos ecossistemas nos quais estão inseridos. Ali eles vão controlar a população das suas presas, e com isso vão ajudar a manter um equilíbrio, né, estável entre essas teias tróficas. A ausência dessas aves, então, vai prejudicar, poderia acarretar a superpopulação de presas, né? Falando aqui em superpopulação, vamos passar aqui para essa imagem dos pombos, né, no ambiente urbano, que quer mostrar o que? A proliferação de aves que não são nativas, como pardais também acontece, são consideradas pragas urbanas. Existem empresas, inclusive, trouxe aqui para vocês, o falconismo, né, empresas que oferecem o serviço de captura dessas aves pragas, ou até de ratos, que são outras pragas que não vêm ao nosso contexto atual no momento, mas que esses falcões eles são treinados para capturar essas aves. A ave como praga, em si, ela não oferece um risco ao ser humano, né? Porém, as fezes dos pombos, aqui por exemplo no centro urbano, nas fezes possuem muitos fungos, vírus, bactérias, que podem transmitir várias doenças, né? Que essas doenças são chamadas de zoonoses, no geral, de forma geral. Por isso, embora não seja necessário eliminar os pombos, é preciso ter um cuidado grande para evitar o contato direto com as fezes. Então, por isso é importante que as cidades elas façam limpezas adequadas, porque se essas fezes ressecam no ambiente, elas vão virar poeira e podem acabar sendo inaladas pelas pessoas. Os homens eles trazem muito mais problemas às aves do que o contrário, né? Percebam aqui nessa imagem o impacto da poluição sobre as aves marinhas. Quase 60% de todas as espécies de aves, incluindo albatrozes aqui como exemplo, também pinguins, pardelas, eles têm plástico em seu intestino. Isso acontece porque eles confundem o lixo que está jogado no mar com peixes e pequenos crustáceos. Isso causa impactação no intestino, perda de peso, eles não conseguem se alimentar porque está com o intestino, com o estômago cheio de plástico. Isso causa muitas vezes a morte desses animais.